O time vinha num crescente dentro da competição, né? Resultados importantes e positivos e que elevaram a moral da equipe, mas hoje a derrota diante da equipe do Mogi. Você entende que tudo que foi trabalhado por você nos 2 últimos jogos realmente hoje não surtiu o efeito que você esperava? E mais, o Juliano no final do jogo disse que o time foi um time apático, um time sem criação e houve uma expulsão boba. Boa noite para todos. Boa noite. Desculpa o atraso, eu estava lá dentro na reunião. Eu digo para vocês, foi o melhor time que eu enfrentei nesse campeonato. Um time extremamente organizado. Eu fui ver o jogo do Mogi contra o Oeste e sabia das dificuldades. E falei para os jogadores na pré-eleição e aqui antes do jogo e no intervalo. Isso aqui é um jogo de xadrez. Quem errar vai pagar. E nós erramos. Uma dividida bem na frente do meu banco. Acho que foi o número 5 deles. Magal, que meteu na diagonal. A gente não fez a leitura defensiva que tinha que ter sido feita. E o menino chegou e fez o gol de cobertura. Então, era um jogo equilibradíssimo, como foi no primeiro tempo. Tivemos uma chance com o Siloé e uma do Demi, que ele chutou cruzado e o goleiro pegou embaixo. E voltamos para o segundo tempo. E eu falei para eles, muita atenção, não podemos errar. Quem errar vai pagar. E nós erramos e tomamos gol. Depois eu fiz algumas mexidas, mas a gente não teve a criatividade ofensiva como teve nos outros jogos. Depois a expulsão do Leandro complicou mais ainda. Mas eu falei para eles, o importante é seguir na mesma batida de trabalho, que nós estamos trabalhando seriamente. É uma pena, sei que o torcedor está muito triste, eu também estou muito triste, os jogadores com certeza devem estar também, porque a gente queria fazer uma sequência de bons resultados. E esse jogo era importantíssimo, né? Uma vitória aqui, a gente subia bem na tabela. Só que enfrentamos um time que é o melhor ataque do campeonato, se não me falha a memória, a segunda melhor defesa, e é vice-líder. E foi o melhor time que eu joguei no Paulista até então. Mais organizado, um time com muita rapidez na transição, na saída. E é isso aí. Agora é levantar a cabeça, trabalhar e ir para Mirassol recuperar esses pontos aí. Branco, você acabou mesmo revelando que demorou para vir para a entrevista coletiva em função de uma reunião. Nessa reunião você chegou a cogitar a possibilidade de sair do Guarani ou você pretende cumprir o seu contrato? Não vou sair, eu não vou abandonar não, pai. Nós estamos aí num trabalho sério, honesto. A gente veio de 2 jogos aí fora, em 6 pontos ganhamos 4. Pretendíamos hoje conquistar os 3 pontos e não deu. Ia seguir, não tem jeito, levantar a cabeça, falei para os jogadores após o jogo, tem que trabalhar e não é fácil, é um campeonato extremamente difícil. Você vê que o Mogi chegou aqui bem postadinho, um jogo muito equilibrado, como eu falei no primeiro tempo, e depois, amigo, não tem jeito, a gente teve 2 chances no primeiro, no segundo também, salvaram em cima da linha e a bola não entrou. Talvez se tivesse entrado aquela bola ali do Boiadeiro, né, que passou bem na frente do Fernando, a história era outra, nós empatávamos no jogo, era outra história do jogo. E agora é dar moral aos jogadores e seguir o trabalho. A gente pode perceber o Guarani com pouca criatividade. Na sua opinião, o Guarani sofreu com a forte marcação do Mogi? O Mogi tem uma marcação forte, como a gente fez também no primeiro tempo. Era um jogo de meio campo, equilibradíssimo. E é o que eu falei anteriormente, quem tivesse uma desatenção no detalhe ia tomar o gol e nós tomamos. Se vocês analisarem bem, vocês viram o jogo, a dividida foi na minha frente. E o Magal meteu uma diagonal e o menino chegou de trás com velocidade e pecamos, erramos. E não pode errar. Contra equipes assim, com a qualidade que tem o Mogi, tanto é que está na vice-liderança, não está, do campeonato. E com os números que tem, o que eu falo, e repito, foi o melhor time que eu joguei nesse Paulista. Um time organizado, é por isso que está com os pontos que está. Não é por acaso, né? E a gente tem que lutar, tem que trabalhar e sair dessa situação. Agora vamos para Mirassol, como a gente conseguiu os pontos fora, a gente tem condições de chegar lá e conquistar os pontos, recuperar esses pontos que a gente perdeu hoje aqui.
Já passou metade aí da primeira fase do Paulistão e o Guarani hoje teve 3 estreias, né? O Boiadeiro, o Cadu e o Fernando Gaúcho. Até que ponto que essas estreias, esses jogadores que têm chegado ainda atrapalham o entrosamento de todo o elenco? Eu vou pro 8º jogo, não é, Alan? É outro time, eu não tenho zaga. Como é que faz? Você tem que tirar o coelho da cartola. Não, é dar moral, tentar dar o melhor entrosamento, o melhor conjunto durante a semana para eles. E não é fácil. Eu sabia que não ia ser fácil. Não estou querendo culpar A ou B ou C. Muito pelo contrário, eu sou o comandante. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho, vai lutar e muito nesse campeonato para tirar o Guarani dessa situação, e eu não tenho dúvida que a gente vai tirar. Agora, quando a gente encontra equipes como encontrou hoje, a gente não pode errar. E erramos e pagamos pelo erro. Quando você chamou o Fernando, a torcida gostou, mas aí quando você tirou o Siloé, a torcida não gostou. Eu queria que você falasse sobre isso. O Siloé no intervalo tinha sentido a posterior. E eu nem ia colocá-lo de volta, com medo dele estourar o músculo. Eu perdi o Oziel por músculo essa semana. Aí é uma questão que vocês têm que entender, o torcedor tem que entender. Esse time, ele não teve base, uma preparação forte, ele não teve alicerce físico. E por que está estourando tanto jogador? Aí você fica com receio. Não, por isso que eu tirei ele. Porque eu poderia muito bem colocar 3 atacantes, abrir ele, o Ronaldo e colocar o Fernando. E eu com medo de perdê-lo por 15 dias, 20, não, a contusão eu tirei por precaução. E coloquei um jogador de área. Branco, o que foi pior para você, né, na zaga? Perder o Leandro pela expulsão, né, que muita gente entendeu que foi uma expulsão desnecessária, ou o cartão do Thiago Matias, que também o tira do próximo jogo? Eu acho que as duas situações são ruins. O Thiago não tem que reclamar de bobeira. Tudo bem, o árbitro, alguns lances, errou, mas a gente tem que ter equilíbrio emocional no jogo, principalmente o jogador experiente como ele. E o primeiro cartão que o Leandro levou, acho que não era justo. E a falta que ele fez no meio, não faz, protege. Tinha 2 colegas do lado. Está entendendo? Dá uma cercada ali e deu. Está lá no meio do campo. O jogador tinha meio campo e ele de costa ainda. Então, são coisas que a gente tem que ter muita atenção. E aí, é refazer a defesa. Não, mas vamos lá, vamos trabalhar e vamos refazer e ir com tudo lá para a Miração. O Branco, o Guarani que vinha numa sequência boa, até subida de produção nos jogos, e hoje teve uma recaída. Você entende que essa semana, que foi bastante tumultuada, acabou interferindo aí o lado emocional, psicológico de algum jogador dentro de campo? Não, a gente não vamos levar por esse lado, não. Não leva por esse lado, não. Acho que nós encontramos um time extremamente estruturado. Como eu falei, foi o melhor time que eu joguei no Paulista, que eu enfrentei nesses jogos todos que eu estou aqui no Guarani. Por isso que ele está na posição que está. E não vamos levar para esse lado que a semana foi isso, turbulenta. Não. O jogador, quando entra em campo, ele tem que pensar no jogo. Não. E erramos. Perdemos o jogo. Foi um lance de desatenção, de marcação. Erramos, tomamos gol e depois para recuperar não foi fácil. Ô Branco, você falou muito sobre esses erros, falta de atenção, principalmente no segundo gol. Como é que você viu ali do lado de fora? Um erro de posicionamento? Ali o Leandro já não estava, entendeu? O menino bateu bem escanteio, o jogador entrou ali atrás do primeiro pau, fez o gol. Ali o Leandro já estava faltando o zagueiro, enfim, a equipe um pouco já desequilibrada emocionalmente. E a gente correndo atrás do empate e foi muito bem batido o escanteio.